Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao módulo 6 do curso de Extensão Educação Especial Inclusiva. Estamos aí no nosso último encontro. Agradecemos a vocês que chegaram até aqui, não faltando aos encontros, assinando a frequência. Queríamos agradecer eu, professora Kelly, e também em nome da nossa querida professora Francisca Cunha, que não está aqui conosco porque já teve bebê, né, Francisca? Um beijo para você, um beijo para o Davi, né? Fiquem bem com saúde. E, gente, no módulo 6 de hoje, nós vamos dar continuidade à discussão do módulo 5. Então, a temática de hoje é o currículo adaptado no atendimento educacional especializado. E, para continuar essa discussão, vamos ter a presença da professora Nádia Pinheiro. Muito obrigada, professora, pelo seu sim Eu que mais uma agradeço. vez. Estamos muito felizes em continuar a nossa Com discussão sobre certeza. atendimento educacional especializado. E, gente, a professora Nádia, ela é professora do curso de psicologia da nossa UESP, Universidade Estadual do Piauí, é psicóloga, licenciada em pedagogia, possui especialização em saúde pública pela Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. Então, professora, seja novamente bem-vinda ao nosso curso e fique à vontade. E eu estou aqui de olho nas perguntas que os alunos já fizeram para, no momento da discussão, quando oportuno, eu estar conversando e dirigindo a pergunta para você. Fique à vontade, seja bem-vindo. Então, muito obrigada novamente, né? Agradecer a presença de todos nós e dar uma continuidade às discussões que a gente fez no módulo 5, né? Em que a gente apresentou o AEE enquanto uma estratégia de educação especial, mas que dentro da perspectiva da literatura da área, das legislações mais atuais, do nosso histórico, né, de atuação, ele tem algumas novas possibilidades, vamos dizer, de atuação. Nós temos essa demanda do currículo adaptado enquanto uma das principais demandas que a gente tem escutado há muito tempo, né, há muitas décadas, e principalmente depois da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse ano, inclusive, nós tivemos uma cerimônia para reafirmar a política enquanto a principal orientação de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e traz uma nova vertente que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que desde 2015, né, vem sendo discutido, né, já estamos na fase de implementação, já estamos, inclusive todos os materiais, eles já alcançaram o nível de readaptação e reavaliação de acordo com a BNCC, reedição de acordo com a BNCC, e que tem, inclusive, gerado várias discussões, principalmente, né, no grupo dos pedagogos, acerca da questão da orientação, da existência de uma base comum, que é essa perspectiva do engessamento do currículo. Enquanto essa discussão ela tem acontecido, eu acredito que ela vá mais para o lado da baixa expectativa que a existência de um currículo unificado ela vá promover enquanto modificação, né, no aprendizado das nossas crianças. Mas mais do que realmente a representatividade que essa currículo ele tem. Historicamente, a gente tem uma discussão sobre o conteúdo que era ministrado para crianças de diversas faixas etárias, de diversos níveis de escolarização, de diversos níveis de condição socioeconômica e de diversos eixos. Então, acredito que a existência de um currículo mínimo, né, comum, ele possa vir a atender a essa discussão, né, essa necessidade de orientar as escolas, de orientar os professores sobre de onde eles devem partir. Né? Então, assim, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa vantagem para nós profissionais que trabalhamos com a educação especial, porque ela é uma referência do que nós devemos cobrar.
né, pais, profissionais, todos os atores envolvidos, alunos, eles agora têm uma referência que diz, olha, isso aqui é o mínimo que eu devo ver. A partir disso, eu posso contextualizar nos diversos níveis e modalidades, como que eu vou trabalhar, que eixos estruturantes são esses, que agora são competências. Então, assim, como é que isso implica na minha prática docente, na minha prática discente, na minha prática técnica? É uma coisa que eu sempre digo, principalmente para os profissionais que não são da área da pedagogia. Vocês precisam se apropriar desse conteúdo. Vocês agora têm um documento que vai funcionar como orientador. Porque, assim, eu sempre achei muito estranho. Como que você pode ser, por exemplo, um psicólogo escolar e você não sabe o que é que está sendo ministrado na escola que você está atuando, ou um psicólogo clínico e você não sabe o que aquele cliente está aprendendo naquela escola. Você conhece as estratégias pedagógicas envolvidas, você conhece o currículo que ele está recebendo ou que ele deveria estar recebendo para que você possa dizer, olha, ele não está vendo assunto tal, ele está, enquanto está todo mundo vendo enquanto está todo mundo vendo o solo, ele está fazendo bolinhas de papel num papel e totalmente alheio ao que está sendo trabalhado na sala de aula regular. Então, a existência desse currículo permite que todos os profissionais e familiares e alunos possam ser detentores desse conhecimento, que é o que deveria estar sendo trabalhado com aquele aluno em sala de aula. Outro ponto é que realmente seria muito ingênuo a gente achar que que a existência de um documento que norteia, né, o currículo regular, ele seja suficiente para diminuir as desigualdades de escolarização. Não estamos falando que ele é suficiente, mas que ele é um ponto a ser utilizado, é um ponto de partida para reivindicar as outras estratégias que devem compor o currículo regular e o currículo do atendimento educacional especializado, porque o currículo do atendimento educacional especializado, ele precisa ser complementar ao processo de escolarização e suplementar as estratégias pedagógicas. Então, você precisa ter um direcionamento do que você vai alcançar. Então, é isso que a gente vai falar agora, quando a gente trabalhar sobre a questão da adaptação curricular a partir do reconhecimento do currículo da educação regular. Pode passar. Então, vamos lá. Como é que anda essa questão desse diálogo, né? As atribuições às ações do AEE, né, do Atendimento Educacional Especializado, que estão descritas na legislação, nos permite entender que o planejamento das práticas curriculares passa necessariamente pelo trabalho colaborativo entre a educação especial e a sala comum. Não tem como você pensar na adaptação de um currículo se você não compreender que o professor de ensino regular e o professor de ensino especial, eles têm que trabalhar juntos. A gente veio de uma discussão sobre a importância da avaliação biopsicossocial e do papel da escola dentro desse processo para gerar um planejamento para esse aluno no AEE. E aqui a gente traz que esse planejamento, ele precisa ser na função de colaboração. Na colaboração, não tem quem manda e tem quem obedece. Todos os envolvidos, eles trazem as suas contribuições e juntos eles estão trabalhando em prol daquele aluno, que é o foco do processo de escolarização. Então, o currículo, ele tem uma base, né, uma orientação para a promoção de qualidade de vida, para a construção de habilidades e competências. E nós temos aqui um conceito que vem sendo discutido historicamente dentro da perspectiva da escola. O conceito de flexibilização curricular. O que seria essa flexibilização curricular? É permitir que para determinados alunos aquele currículo mínimo seja alterado ou tenha um outro perfil de habilidades a serem avaliadas que não aquelas que foram previamente planejadas para aquele determinado nível de ensino ou para aquela determinada modalidade. Então, a educação especial, ela tem que estar articulada com a sala, tem que ser vista como articulação entre essa sala de aula regular e essa sala de AE para identificar se essa flexibilização ela realmente é necessária e em que nível ela é necessária. Por quê?
Se você considerar que a gente começa um ano letivo com determinados conteúdos, se esses conteúdos eles vão avançando até o final do ano letivo, então nós temos uma cadeia de conteúdos, uma cadeia de estratégias que são no início do ano mais simples e vão se tornando mais complexas à medida que esse aluno vai tendo oportunidades de novos aprendizados, adquirindo novas habilidades e competências. Então vamos pegar um aluno que começou o ano sem saber ler e escrever, e eu pego um aluno que começou o ano sabendo ler e escrever. Esse aluno que começou o ano sem saber ler e escrever, mas ele termina o ano escrevendo o nome dele, lendo algumas palavras, digamos, lendo de sílabas. E esse aluno que começou o ano aprendendo a ler e escrever e finalizou o ano lendo pequenos textos, qualitativamente, eu tenho um aluno que precisou adquirir muito mais habilidades e competências, porque ele não sabia ler e escrever, e no final do ano ele está lendo de sílabas, ele está escrevendo o nome dele. Então, as habilidades e competências para eu sair da não escrita para a escrita, para a leitura escrita, são várias. Se eu comparar esse aluno que começou o ano já sabendo ler e escrever e ele finalizou o ano dentro do processo esperado, na leitura de pequenos textos, mas ele não avançou para leituras em contextos naturais, ele não avançou para leituras dentro do processo de livros materiais, ele está ainda nos dispositivos que a escola fornece. Então, assim, que habilidades e competências esse aluno avançou realmente? Ele adquiriu mais repertório, mas em termos de avanços muito significativos, ele está dentro do que é esperado para a sala de aula. O primeiro aluno não, ele teve vários avanços, muitas dificuldades a enfrentar, muitos comprometimentos que o letramento exige. Porque uma coisa é a alfabetização, né? Você está sob controle da leitura escrita tal como ela é grafada. Outra coisa é o letramento, é a compreensão do que você está escrevendo, é a utilização daquele conteúdo em outros contextos. Eu lembro que a minha do meio foi alfabetizada na pandemia, né? E aí você alfabetizar uma criança na pandemia realmente foi um desafio muito grande. As mães, e eu que sou da área quase enlouqueço, imagina as outras mães. E uma vez eu e meu esposo, a gente estava voltando do colégio com ela, não lembro se só estava com ela no carro. Não, no colégio não, porque ela não estava no colégio. A gente estava voltando de algum lugar, aí a gente parou assim no semáforo, aí ela leu assim, Luzia Cabelos. Mãe, o que é Luzia Cabelos? E eu fiquei, meu Deus, Maria, você leu, que lindo! Ela perguntar o que é Luzia Cabelos me deu a oportunidade de falar, filha, o que é cabelo? O que você acha que é uma pessoa que tem isso no nome? Ela falou, será que é um salão de cabeleireiro? Eu falei, é um salão de cabeleireiro. E eu fui contextualizando a leitura. Então foi assim que a gente foi construindo a leitura dela. A contextualização natural, porque como eles não estavam em ambiente escolar, então ela tem muito isso de perguntar as coisas do meio ambiente dela. Tanto que chega a ser até um pouco insuportável, porque ela não para quieta um segundo. Então, esse contexto, claro que não é um contexto ótimo, eu não gostaria de ter passado por isso, né? Porque realmente foi muito difícil, mas foi um contexto que oportunizou algumas habilidades que ela hoje desenvolve. Ela tem um olhar muito mais crítico do que uma criança que foi alfabetizada dentro da escola. Ela tem essa leitura mais de mundo, porque ela foi aprendendo esse processo de letramento dentro do ambiente externo da escola, porque ela já foi construída nesse processo. Então, esse currículo continua o currículo regular. Ela aprendeu a ler e escrever, ela aprendeu o letramento, ela foi discutindo esses contextos. Mas, na perspectiva da realidade dela, isso aconteceu em outros espaços que não o espaço da escola. Então, essa flexibilização curricular, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter a preocupação que isso não seja uma forma de discriminar aquele aluno. Eu preciso ter certeza que aquele aluno não tem a condição daquela estratégia, com aquela estratégia, que aquela estratégia ela não é eficaz para aquele aluno, como eu disse no módulo anterior. Para você retirar aquele aluno de sala de aula, você tem que ter certeza que aquela estratégia de retirar o aluno de sala de aula
é eficaz naquele momento para que ele, por exemplo, ele está em crise, né? Ele não tá, aquela sala não está beneficiando ele precisa de uma atividade motora, e não porque ele quer fugir da atividade da sala, e não porque ele quer, a professora quer retirar ele para ele não atrapalhar a aula, e não porque ele tem que fazer o AE naquele momento. Ele pode fazer o AE dentro da sala de aula, é isso que é co-ensino. Não o AE da forma como a gente está falando, mas ele pode ser beneficiado com orientações do professor de AE durante a sala de aula. Ele não precisa ser retirado da sala. O retirar da sala só deve acontecer quando for um benefício para aquele aluno, quando ele estiver num processo de adaptação, quando ele estiver num processo de construção de habilidades. Então, por exemplo, um aluno que não consegue ficar sentado ainda, mas para ele sentar, várias outras habilidades precisam ser adquiridas, desde o momento de preparação para ir para a escola, desde o momento de chegar na escola, desde o momento de permanecer na escola, de deslocar-se para a sala de aula, de entrar na sala de aula, de chegar até a sua carteira, de sentar na sua carteira, de fazer uma atividade. Existem várias habilidades que precisam ser ensinadas e treinadas antes. Então, é isso que a avaliação vai fornecer. Então, no planejamento dessas ações específicas, para um determinado estudante, a gente tem que considerar as habilidades e competências atuais, o conhecimento e desenvolvimento, a idade cronológica, o nível de escolarização que ele já alcançou e os objetivos educacionais que ele deseja. E nós, enquanto equipe, desejamos. Então, para isso, a gente faz o que a gente tem um documento, né, uma proposta que é o Plano Educacional Individualizado, que é o PEI. O PEI é uma proposta colaborativa de adaptação curricular. Essa proposta ela deve envolver todos os participantes do processo de avaliação, inclusive os técnicos, né? Os técnicos eles precisam fornecer quais são os diagnósticos que aquele aluno tem, quais são as potencialidades que aquele aluno tem, quais são os comprometimentos que precisam ser trabalhados naquele aluno para que isso seja considerado na hora de preparar essas estratégias. Então, permite individualizar e personalizar os processos de ensino ao planejar desde a avaliação do aluno até as propostas de intervenção, estimulando a equipe que atua com esse aluno no monitoramento de cada uma dessas etapas, no monitoramento desses objetivos, no monitoramento desses resultados. Isso que a gente planejou está surtindo efeito? O que é que precisa melhorar? Vamos perguntar para ele o que é que ele gostaria de fazer, como ele gostaria de fazer, o que ele gostaria de alcançar. Deve explicitar também as intervenções e as adaptações voltadas para a aprendizagem do aluno. É interessante, porque é muito comum a gente ouvir da escola, a escola dizer assim, mas a gente está promovendo ajudas técnicas, mas a gente está promovendo estimulação. Quais estimulações? Quais ajudas técnicas? O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão mantendo o menino mais tempo na tarefa? Vocês estão expondo esse menino mais vezes àquela atividade? Vocês estão trabalhando o desenvolvimento motor dele? Vocês estão oportunizando para ele essa expressão motora antes da atividade de concentração? Que ajudas técnicas estão sendo feitas? E no PEI tudo isso é descrito. Professora, e temos aqui uma pergunta. A aluna fez o seguinte questionamento. Na escola, quem é o responsável por elaborar o PEI? O grupo, né? O PEI ele não é um documento que deve ser elaborado apenas pelo professor de AEE. Ele é um documento que deve ser preparado, vamos dizer, desde o encaminhamento desse aluno, desde os técnicos que acompanharam esse aluno, a história da família desse aluno. Então, a família traz o seu histórico, os técnicos trazem o seu diagnóstico, os seus encaminhamentos, as suas avaliações, o professor de AE traz a sua leitura, o professor de ensino regular traz a sua leitura, os profissionais da escola, a equipe da escola, a comunidade. Ele é um mapeamento. Por quê? Porque para que eu estabeleça o procedimento de intervenção, eu preciso conhecer a realidade desse aluno. Olha, eu tenho, por exemplo, crianças que eu tive uma criança que ela tinha um comportamento que ninguém conseguia identificar dentro do contexto de família dela. E aí eu fiz a visita à escola, conversei com a família, fiz as observações e eu estava quase fechando um posicionamento de
começar bruscamente uma proposta de mudança no comportamento daquele aluno. E aí eu conversando um dia com o... Estava saindo da escola e conversei com o porteiro. E aí o porteiro falou assim, não sei o que não, hoje não, como foi? Hoje não, ele vai ficar feliz, porque hoje é o avô dele que vem pegar ele de novo. Aí quem vem pegar ele é o avô? Todo dia que vem pegar o avô, só essa semana que o avô estava doente e não veio pegar o fulaninho. Aí eu peguei e fui conversar com a família. Como que acontece? É o avô que pega? Não, sempre é o avô que pega e tal. E aí eu fui conversar com uma avó que não tinha aparecido na história porque estava doente nessa semana de observação. E aí eu fui conversar com o avô dele, eu perguntei como é que é o momento que você pega o fulaninho. Aí ele fala, é muito legal, eu não vim pegar ele porque eu estava com um problema nas costas e eu sempre pego ele, coloco ele nas costas e levo ele até a minha casa. Porque a casa dele era bem perto da escola da criança. Aí eu, sério, o senhor coloca a criança nas costas nessa idade? E aquilo já estava me dando um nervoso que ninguém tinha me contado. Então, assim, imagina como é para aquela criança chegar, ser colocada nas costas do avô, e o avô vai levando ele, vai conversando com ele, vai brincando com ele, e vai comprando besteira para ele no caminho. Então, assim, aquele é o momento mais importante do dia daquela criança. E durante aquela semana, aquela criança estava privada daquele momento com aquele avô. Então, assim, todas as informações que a gente puder observar, que a gente puder levantar sobre aquela criança, vão contribuir para a minha compreensão do mundo da criança, para o meu planejamento, para a minha seleção de estratégias. Então, para que é que eu vou botar outro familiar na jogada se eu tenho o avô do menino, que é uma figura de referência, que eu posso utilizar ele para fazer esse treino de habilidades? Então, quando eu digo o PEI, não só eu que digo, né? Eu só trabalho com a perspectiva da maior parte dos técnicos da área. A produção literária sobre esse assunto, as pesquisas sobre esse assunto, elas são vastas em dizer que o PEI é um programa coletivo. Enquanto em algumas instituições, em alguns serviços, ele for percebido como um planejamento individualizado do professor de AR, vai continuar gerando uma cultura escolar de não adesão. Então, assim, ele não tem sido visto como uma política da escola, ele tem sido visto como uma obrigação a cumprir, uma atividade que deve ser preenchida de qualquer forma, né? Tem uma pesquisadora, a Gabriela, que ela pesquisou o PEI em algumas instituições escolares e ela observou que muitas vezes era só um copiar e colar. Né? Copiava e colava, não tinha o objetivo que é ver aquela criança nas suas singularidades. E aí fica complicado. Então, ele deve ser um resultado dessa avaliação biopsicossocial e deve incluir todos os atores possíveis e minimamente família, técnicos, escola e o aluno, com certeza. Se o aluno fosse verbal, esse aluno que eu estava acompanhando, ele teria me contado que ele estava sentindo falta do avô dele. Né? E aí teria sido muito mais fácil para a gente fazer essa proposta de intervenção. Por isso que é importante que realmente toda a equipe se mobilize para essa proposta, porque a família é muito importante nesse processo. E a família é o lado frágil. É uma coisa que eu sempre digo. Eu sempre digo para os meus alunos, a família é o lado frágil. Né? Estava dando um exemplo essa semana mesmo, porque eu estava dando a disciplina de desenvolvimento atípico. E aí eu contando, conversando com eles, preparando eles para o momento de anamnese, que a gente tem algumas atividades práticas, uma delas é uma anamnese. E aí eu falando com eles, olha, o que vocês acham, como vocês acham que vocês vão se comportar quando vocês escutarem da família, a família dizer alguma coisa que vocês não concordam, que vocês acham absurda? Ah, professora, eu não vou fazer nada. Vocês não vão fazer nada? E o que é que eu digo? O que é que vocês pensam? Como é que vocês reagem quando eu digo, né, para vocês que, por exemplo, em relação à questão da seletividade alimentar, o que é que vocês não comem? Aí eles disseram, eu não como feijão, não como isso, não como aquilo outro. Eu falei, tá, beleza. Lá em casa os meus meninos comem tudo, porque eu pego o chinelo, coloco em cima da mesa e fico só observando. Aí eles olharam assim com o olhão desse tamanho. Eu falei, estão vendo?
Vocês estão vendo como é que vocês reagem? Então, vocês escutarem coisas que assustam ou que são estranhas, você mesmo arregala o olho. Então, assim, é esperado que a gente tenha essa reação. Mas a família é um lado frágil. Você não sabe quantas horas essa mãe está sem dormir, quantas outras coisas ela tem que fazer, a divisão que ela está fazendo entre o trabalho, as crianças, ela não tem só um filho, ela tem outros, ela não consegue dar atenção porque aquele filho está dando mais, está exigindo mais dela. Então, assim, é uma dinâmica que a gente precisa compreender. Os técnicos, os profissionais, os professores, eles estão desenvolvendo o trabalho deles, vão para casa, acabou. Aquela família não, ela está ali em contato direto, tanto naquele momento quanto na responsabilização daquela criança ao longo da vida dela. Então, o PEI também, ele deve estar voltado para deixar claro para o aluno o que está acontecendo com ele, esse planejamento. Pode passar. Então, o que são a Lei Brasileira de Inclusão? Ela traz o conceito de adaptações razoáveis, né? Então, o que seriam essas adaptações razoáveis? São as modificações e os ajustes necessários para que a pessoa com deficiência desfrute dos direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Essas modificações e esses ajustes, eles devem ocorrer no âmbito do currículo, né? Então, são as adaptações curriculares. As adaptações que são feitas nesse currículo, elas estão objetivando em atuar no currículo padrão dessa escola, a fim de tornar esse currículo apropriado às peculiaridades do aluno público-alvo da educação especial. Então, o conceito de adaptação não é exclusivo da educação especial, e é isso que a gente até já discutiu no módulo 5. O ideal é que todas as crianças pudessem ser beneficiadas, todos os alunos pudessem ser beneficiados com as adaptações de acordo com as suas estratégias de aprendizagem. Por exemplo, tem um aluno que gosta de estudar em silêncio absoluto, outro aluno que gosta de estudar ouvindo música, outro aluno que gosta de estudar caminhando, falando em voz alta. Cada um tem uma estratégia, um estilo de aprendizagem. Então, o ideal é que essas adaptações elas pudessem atingir todos os alunos, mas especialmente os alunos público-alvo da educação especial que já possuem muitas fragilidades, que já estão em uma situação de vulnerabilização muito intensa. Então, a esses alunos, a legislação e os profissionais, eles têm um olhar diferenciado, um olhar preocupado em estar atendendo a essas necessidades que são mínimas para que ele alcance esse currículo. Ele precisa daquilo, aquilo é um direito dele. Então, o mínimo, a gente não está exigindo que sejam transformadas as escolas, mas as adaptações curriculares, elas seriam o mínimo que essa escola, que esse sistema educacional deveria fornecer para esse aluno. Então, por que adaptar? E aí vem a continuação da discussão que a gente estava fazendo. Essa adaptação curricular, ela vai incluir ou ela vai excluir? Muitas vezes ela está sendo utilizada para justificar um comportamento de exclusão. O que é isso? Enquanto os outros alunos estão lendo um texto no livro, o menino está desenhando um desenho livre. Isso não é adaptação curricular. Adaptação curricular é você pegar aquele conteúdo e trabalhar o conteúdo numa estratégia que o aluno compreenda. Por exemplo, ele compreende imagens, sequência de imagens, ele compreende vídeos, ele conseguiria compreender aquele conteúdo, alguém lendo para ele, ou então alguém lendo em coletivo e ele acompanhando, que estratégias eu posso utilizar para adaptar aquele conteúdo de uma forma que aquele aluno consiga compreender melhor. Muitas vezes, o que ele precisa, como a gente falou anteriormente, ele precisa de uma boa escola. De uma escola que forneça outras oportunidades, né? E que, por exemplo, para mim, que não consigo, não gosto de ler, por exemplo, alguma coisa no silêncio absoluto, né? Eu possa me beneficiar se aquele conteúdo for lido em coletivo. Então, muitas vezes eu faço muito isso em sala de aula, quando eu estou dando aula de psicologia da educação. Eu trabalho as próprias estratégias que a gente ensina com os alunos. Então, a gente faz leitura em conjunto, a gente faz leitura individualizada, a gente faz o fichamento do material, a gente faz a leitura interpretativa, a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com vídeos, que é para observar
o que cada um funciona, o que cada pessoa. Então, essa adaptação curricular, ela precisa obrigatoriamente permitir que o aluno acesse o currículo. Ele não pode estar vivenciando um outro currículo. Então, para além da adaptação, a gente tem outros conceitos, né, que a gente vai discutir agora um pouco sobre acessibilidade. Pode passar. Então, a gente vai pontuar alguns exemplos de adaptações razoáveis. Né? Então, a gente tanto as adaptações para a escola, como as adaptações para a própria sala de aula, como as adaptações para o aluno. Então, por exemplo, o tamanho ou formato da letra, né? O tempo que esse aluno vai utilizar para realizar essa atividade, a quantidade de atividades oferecidas. Então, por exemplo, se aquele aluno ele demora mais fazendo uma atividade, a gente pode colocar a atividade mais simples primeiro, a atividade mais complexa depois, de modo que ele possa levar para casa e continue na casa. Ele não se sinta tão comprometido nesse sentido. Então, eu não tenho um porquê, como eu falei, a adaptação da prova. Eu não tenho um porquê manter esse menino ou uma atividade coletiva antes do intervalo, se eu posso colocá-la depois do intervalo e não comprometer o horário de lanche, ele também pode, a gente pode avaliar até onde ele conseguiu fazer e marcar um outro momento para fazer essa complementação da atividade. O tipo de atividade que eu ofereço, por exemplo, se é uma atividade de múltipla escolha ou uma atividade discursiva. Né? Se aquele aluno ele tem uma dificuldade de escrita e eu acho interessante que ele participe da atividade como um todo, eu posso trabalhar que ao invés dele precisar escrever ou descrever, a atividade para ele seja de múltipla escolha. Nádia, mas aí eu não tenho como saber. Você pode, em um outro momento, durante a execução da atividade coletiva, para ele pode ser múltipla escolha, e em um outro momento você pode trabalhar a perspectiva discursiva com ele, né, de forma complementar aquela atividade que está sendo feita em sala de aula. Você pode trabalhar uma intervenção direta com o aluno, que geralmente são os auxiliares, né, ou auxiliar pedagógico, ou auxiliar de apoio à inclusão, ou o auxiliar terapêutico. Então, aquela intervenção que precisa ter um acompanhante junto ao aluno durante a aula, por exemplo. Uso de ilustrações, né, agrupamentos, trabalhar em grupo, mas sempre procurando aqueles perfis de alunos que conseguem dialogar, né, entre si. Trabalhar com a perspectiva do ledor, que é aquela pessoa que já vai estar auxiliando esse aluno na leitura do material para que ele faça atividade junto, em grupo. O material impresso, então a gente tem diversas adaptações que são absolutamente fáceis de fazer, que são absolutamente possíveis e que não são coisas de outro mundo. E que se você pensar na perspectiva de uma boa escola, desse conceito a boa escola, né, que é até um conceito que é bem subjetivo, mas vamos usar aqui como exemplo do que a gente está querendo falar, esses 80% se beneficiariam sem precisar de grandes alterações e de grandes comprometimentos da escola. Todos os alunos seriam beneficiados, que é a perspectiva do desenho universal de aprendizagem. O DUA, ele traz essa leitura. O DUA, ele é um conceito que vem do desenho universal. Então, assim, já existe o conceito não é arquitetônico em si, mas um conceito de bens e serviços que trabalha que a maior parte dos bens e serviços eles sejam construídos, pensados, consolidados de modo que todas as pessoas em diversas condições possam acessar. Então, por exemplo, eu sempre, quando eu vou explicar isso para os meus alunos, eu dou o exemplo do banheiro do shopping. Se você usa o banheiro do shopping, aquele banheiro pequenininho e tal, aí você engravida, aí você tem uma barriga imensa. Você consegue utilizar o banheiro do shopping? Provavelmente não. Eu, pelo menos, não conseguia usar. Eu achava horrível. Então, o que é que eu fazia? Eu usava o banheiro para pessoas com deficiência, porque era um banheiro grande, eu conseguia entrar. Eu, geralmente, engordei bastante nas minhas gestações. Então, assim, era muito desconfortável, me machucava se fosse um banheiro menorzinho. E aí, o desenho universal, ele pressupõe isso, que aquele serviço, aquele recurso, aquele bem, ele seja pensado para pessoas em diversas condições. Outro exemplo que eu dava para os meus alunos é, se você é cadeirante, você tem uma deficiência física, mas você tem acesso a uma cadeira de rodas motorizada e a rampas de acesso. E você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, mas você machucou o seu pé e você precisa ir para a universidade.
Você vai ter alguém que te leve para essa universidade? Tem algum familiar que possa te carregar? E você tem carro ou você depende do transporte público? Então, assim, quem tem mais comprometimento aí? A pessoa que é cadeirante, mas que dispõe de uma cadeira de rodas motorizada e de rampas para chegar na faculdade? Ou você que não tem ninguém, que não tem rede de apoio, não tem suporte naquele momento para te levar até a universidade? Então, a gente precisa pensar em conceitos que permitam conceitos que não sejam focados na deficiência, mas que sejam focados em todas as pessoas, de modo que as pessoas que têm deficiência possam utilizar aquele conceito, porque em algum momento outras pessoas que não têm deficiência podem estar em condições de necessitar daquele determinado recurso. Então vamos lá. Como a gente já estava discutindo, né, esses 80%, eles requerem um modelo de boa escola e não especificamente das atividades especializadas. Então, a partir desse conceito, a gente tem a leitura, vamos dizer, do processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva de práticas pedagógicas universais. O que são as práticas pedagógicas universais? São práticas pedagógicas que se mostram efetivas para todos ou para a maioria das pessoas, tendo elas deficiência ou não. Então, essas práticas pedagógicas, elas se contrapõem ao que a gente chama de estratégias especializadas. Não é que as estratégias especializadas elas não sejam importantes, elas são importantes. Só que elas são o topo da cadeia, elas não são a base. Na base, a gente tem alunos que não precisam das estratégias especializadas. Eles precisam de reestruturações universais que possam ampliar as possibilidades de acesso deles. Por exemplo, a gente tem o co-ensino, que é o trabalho do professor de AE e o professor de ensino regular juntos, planejando e intervindo. Nós temos a prática docente baseada no desenho universal de aprendizagem, que é a construção de estratégias pedagógicas que beneficiem tanto os alunos com deficiência quanto os alunos sem deficiência. E aí a gente tem até uma alegoria que é utilizada muito quando se trabalha o DUA, que é a alegoria da escada e da rampa. Né? Então, digamos que você tem uma escola que tem uma escada e que tem uma rampa e as duas estão quebradas, e você tem muitos alunos sem deficiência e um único aluno cadeirante. E aí, o diretor da escola fala, olha, eu vou consertar primeiro a escada, porque eu tenho mais alunos sem deficiência do que eu só tenho um aluno com deficiência. Né? E aí o aluno cadeirante ele fala, mas se você consertar primeiro a rampa, todo mundo vai poder subir, acessar a escola. Tanto eu, que sou cadeirante, quanto os outros alunos que não têm deficiência física, eles vão conseguir utilizar esse recurso. Se você consertar só a escada, só eles vão poder entrar, eu não vou poder entrar. Então por que você vai escolher um recurso que nem todo mundo tem acesso, que não vai beneficiar todo mundo, se você pode escolher um recurso em que todos vão se beneficiar? Né? Eu até encontrei essa foto, achei super interessante, porque é bem o que eu penso em relação à questão da infância, né? A oportunidade da experiência, é a oportunidade de você fornecer a possibilidade de escolha. Né? Uma coisa é você dizer, eu não vou fazer isso porque eu não quero, não vou estudar dessa forma porque eu não gosto. Outra coisa é você não fazer porque você não pode, porque você não consegue, porque você não tem a oportunidade de fazer aquilo ali. Nós temos a perspectiva da aprendizagem cooperativa, que é dos grupos, o trabalho de pares, o trabalho de equipes, e temos a perspectiva também do ensino diferenciado, que é mais voltado para as adaptações razoáveis. E aí, na perspectiva das propostas remediativas, são propostas centradas no estudante e na sua deficiência. E, infelizmente, no Brasil, o AE tem assumido esse papel. Ele tem assumido um papel de uma proposta remediativa, de focar na deficiência daquele aluno e não na essência que foi para a proposta pela qual ele foi pensado, que era de ser complementar a sala de aula fornecendo essas estratégias. Mas isso fica ainda muito preso no aluno e não na escola. Né? Provavelmente, se a gente pensasse nas adaptações escolares, nas adaptações de sala de aula, nas adaptações de aula, muitos desses alunos sequer precisariam ser encaminhados para o AEE, porque eles conseguiriam funcionar dentro dessa dinâmica geral que a gente chama das propostas universais.
Então, a literatura científica ela tem apontado cada vez mais a necessidade da gente investir num sistema de suporte multicamadas. O que é o sistema de suporte multicamadas? É um sistema no qual o ensino e as intervenções elas são fornecidas aos estudantes em diversos níveis e intensidades, ou seja, em camadas de acordo com as necessidades. A gente faz, primeiro, uma proposta universal, né, de modificação universal para beneficiar a maior parte desses estudantes e vai aperfeiçoando essas propostas, essas estratégias à medida que eles vão apresentando essas necessidades, que é a proposta da avaliação biopsicossocial. Então, se eu avalio esse aluno, se eu consigo identificar as demandas dele, eu sei quais são os alunos que vão se beneficiar de uma estratégia universal e quais são os alunos que vão precisar das estratégias específicas. Então, o primeiro nível seria o nível de intervenções universais, que vai melhorar o ensino para todos no contexto da classe comum. Então, quando esse ensino foi melhorado para todos no contexto da classe comum, mas ainda se observou que não foi suficiente, são acrescentadas intervenções suplementares direcionadas para essas demandas, que incluem, inclusive, as terapias, os encaminhamentos, a proposta de AEE. E ainda assim, se não for suficiente esse suporte, lança-se mão do terceiro nível, que são as intervenções intensivas, em sala de aula, com acompanhantes específicos para determinadas habilidades que aquele aluno não está apresentando. Como, por exemplo, aumentar o tempo de execução da tarefa, ter uma pessoa lhe dando suporte direto, focar mais naquele aluno durante a atividade, ter alguém ali fazendo essa condução do processo, que pode acontecer tanto para esse indivíduo como para um pequeno grupo de alunos, né? O AE tanto trabalha numa perspectiva individual, por exemplo, como numa perspectiva de grupo de alunos. Mas a perspectiva das intervenções intensivas, ela é tão pouco frequente, vamos dizer assim, que se você conseguir trabalhar na perspectiva do nível de intervenções universais, depois na perspectiva do nível de intervenções razoáveis, né? Quando você for chegar num nível de intervenções específicas, a escola ela não vai ter tanto impacto nas suas atividades gerais, porque há uma cultura de trabalho coletivo. Então, assim, você não vai... Eu sempre falo assim, gente, vocês já imaginaram se para cada aluno com deficiência tiver um auxiliar de apoio à inclusão numa sala de aula de 30 alunos? Então, eu tenho 30 alunos, tenho 4, 5 alunos com auxiliar de apoio à inclusão. Fora o professor, já são mais 5 outras pessoas naquela sala de aula. Então, assim, é muito mais difícil você manejar isso do que você começar fazendo adaptações gerais na escola em relação à localização da sala de aula, em relação aos horários das atividades, em relação ao tipo de material que você entrega, o material que você coleta, em relação a todos esses outros fatores. Então, na perspectiva do DUA, que é o que a gente mais tem discutido e trabalhado e que a literatura tem trazido com frequência, ele tem sido apontado como a abordagem mais promissora dentro da literatura sobre inclusão escolar. Inclusive, vocês tiveram, né, com Camila, um módulo sobre desenho universal de aprendizagem. Por quê? Porque é ele que vai pensar nesse coletivo, nessa perspectiva universal, de modificações que valem tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas sem deficiência. Mas todas essas discussões que a gente está fazendo, elas não vão surtir efeito, elas não vão ter nenhum tipo de vantagens, vamos dizer assim, elas não vão ser eficientes se a gente não tiver uma boa avaliação. E aí vai cair naquilo que a gente estava conversando. Ninguém vai ser hipócrita ou ingênuo de dizer que o que a gente está falando é fácil de fazer, porque o próprio sistema de saúde, articulado com o sistema de assistência social, articulado com o sistema educacional, tem uma dificuldade de fornecer esses serviços. Porém, a gente tem que lembrar que a política ela preconiza que o AE também deve estar inserido na política pública, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender que de onde vêm essas diretrizes.
Essa diretriz ela vem de uma secretaria do Ministério da Educação, de uma secretaria de Educação Estadual, de uma secretaria de Educação Municipal, de uma organização curricular, de uma organização escolar, de uma orientação familiar. Às vezes as escolas elas pecam por muito pouco. Por exemplo, uma orientação familiar seria suficiente para diminuir, por exemplo, a incidência de informações errôneas. Então, quando eu pergunto assim, o seu filho fala? Em casa ele fala muito, em casa ele fala o tempo todo. Mas eu pergunto assim, mãe, o seu filho consegue falar palavras sem você dizer alguma coisa antes? Ele pede alguma coisa para você sem se apontando? Ele consegue se comunicar com você sem ser através de gestos? Ou você já está acostumada com a rotina dele a ponto de você antecipar a ação e ele aceitar? E como você antecipa a ação? Tipo assim, fulano, eu vou te dar água, toma água, ele bebe água, devolve o copo e você entende aquilo como uma comunicação. Então, se a gente aprender a descrever para a família esses comportamentos, provavelmente vai ser mais fácil para a família entender. Realmente ele não fala assim palavra, ele não fala. Ele só diz obrigado todas as vezes que agora que eu estou parando para pensar, a única palavra que ele diz mesmo é obrigado, né? Porque eu sempre insisto e tal. E isso não é exclusivo de nós, atores escolares. Para você ter ideia, para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde ele editou a atual caderneta da criança com um questionário orientador para o pediatra da criança ou os outros profissionais de saúde avaliarem os riscos indicativos para autismo, chama MChat. É uma adaptação, na verdade, né? Um questionário com algumas perguntas, não sei, da caderneta eu acho que ela tem 24, 25, não lembro, ou é menos, que ele faz algumas perguntas norteadoras, porque existe um protocolo que deveria ser feito pelos profissionais, pelo pediatra e equipe de saúde dos bebês de até 1 ano e meio de idade, né, bebês de até 18 meses, que avaliariam riscos neurológicos. E não existia um consenso sobre como fazer essas perguntas. Que tipo de perguntas esses profissionais fariam? O que é que eles estavam investigando? Então, assim, o Ministério da Saúde ele editou a atual caderneta, inseriu esse protocolo, que para nós profissionais que trabalhamos com isso é um protocolo extremamente simples, mas que num contexto familiar ele é muito direcionador, porque ele vai perguntar, o seu filho, ele fala, ele brinca, ele interage, ele olha no seu olho, ele aponta. Então, assim, ele faz algumas perguntas que levantam o interesse da família em investigar melhor ou em observar melhor o comportamento dessa criança. Então, nessa perspectiva, pensar no universal vai fornecer para aquele aluno a possibilidade ou várias possibilidades que até então ele não tinha acesso enquanto estratégias. Pode passar. Então, em relação especificamente à Base Nacional Comum Curricular, vamos retomar os questionamentos que a gente tinha feito dentro desse contexto da discussão das estratégias de aprendizagem e do plano educacional individualizado. Então, quais são os principais questionamentos que são feitos em relação ao currículo da Base Nacional Comum? A perspectiva de engessamento do currículo, né? Uma perspectiva de um currículo que pode não ser contextualizado, e a perspectiva simplória de que isso por si só geraria uma equidade no processo de educação. Na verdade, pode falar. Aproveitar o gancho para juntar a tua fala. É uma pergunta sobre isso. Professora, qual a sua opinião, né? O que dizer da Base Nacional Comum Curricular e essa ideia de uniformização juntamente para os alunos do AE? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu acho que muitas pessoas devem conhecer, de uma história que eu escutava quando eu era criança, quando eu reclamava de alguma coisa. Minha avó dizia o seguinte, tinha dois amigos, né, e um chegou pro outro e falou que a casa dele era muito pequena.
meu Deus, minha casa é muito pequena, não cabe nada, eu já tô achando, tô incomodada, eu não tenho dinheiro para comprar outra casa. Aí o amigo dele falou assim, rapaz, sabe como é que tu vai resolver isso? Compra um jumento e coloca dentro da tua sala. Aí, tu é louco? Rapaz, não tô te dizendo, faz isso, tu vai ver que dá certo. Olha, eu fiz lá em casa, foi assim, Deus pô a mãe. O cara ficou impressionado, eu falei, meu Deus do céu, pegou e fez, comprou o jumento e botou dentro da sala. Aí chegou lá o rapaz, outra vez, no outro encontro, falou, e aí, como é que tá? Tu é louco? Como que tu me manda comprar um jumento e botar no meio da minha sala? Meu Deus, aquele animal não para quieto, ele suja tudo, ele bagunça tudo, toda hora que eu me viro eu tô de cara com ele. Aí o rapaz, deu certo mesmo não, né? Pois tira, vende, já consegue o dinheiro de volta, até, o preço até melhorou no mercado. Aí no terceiro encontro, e aí como é que tá? Menino, tá uma maravilha. Que coisa maravilhosa minha vida agora, sem aquele jumento no meio da minha sala. Meu Deus, eu consigo assistir TV, eu consigo me sentar, tudo fica limpinho, que beleza. Então, assim, a minha percepção da BNCC é muito semelhante a essa história. Antes nós tínhamos uma, vamos dizer assim, uma lacuna, Sim. né, no nosso processo de escolarização. O que era essa lacuna? A gente tinha várias coisas, tinha PCN, diretrizes, a gente tinha várias, com certeza tínhamos. Mas era, na minha perspectiva, tão frágil, porque dependia do conhecimento, do domínio, da habilidade daquela pessoa, e é uma coisa que eu não tenho como controlar. No nosso país, historicamente, a gente tem uma fragilidade no sistema educacional. Nós tínhamos uma realidade de salas multisseriadas até bem poucos anos atrás. Nós tínhamos uma realidade de professores leigos até bem poucos anos atrás. Então, assim, a gente tem uma pouca possibilidade de controlar essa formação. Isso vem acontecendo de uma década para cá, né? Se você parar para avaliar realmente. Tanto que a gente tem no governo federal programas de capacitação para o magistério, para os professores de primeira licenciatura, de segunda licenciatura, que objetivam ou capacitar aqueles professores ou trazer o professor para a área que ele leciona, mas que não é a formação dele. Então, quando eu vejo um sistema que foi pensado para fornecer um currículo mínimo e orientar esse currículo mínimo, eu vejo isso como um ponto positivo no sentido de servir como um documento orientador, servir como um documento que pode ser compartilhado e que tem as suas possibilidades de ser contextualizado, né? É claro que ele sozinho não vai fazer essa equiparação de oportunidades, mas ele é um pontapé, ele é um norte, principalmente em comunidades que têm a dificuldade de ter essa autonomia de planejamento. Ah, mas como é que fica a educação indígena, a educação quilombola, a educação do campo? Quando eu te digo, corpo e movimento, eu, nós e o outro, né? São direcionamentos de como utilizar aquele contexto para o currículo. Quando eu te digo, e a gente vai já trabalhar cada uma dessas áreas, e quando eu te digo competências em matemática, competências em linguagens, quais são as competências de linguagem? Artes, música, língua portuguesa, educação física, expressões que englobam justamente o público-alvo da educação especial. Se eu não uso a língua portuguesa, mas eu utilizo o meu corpo como veículo de comunicação, né? Eu utilizo a expressão artística como um veículo de comunicação. Então, em termos de processo de escolarização, isso foi um avanço. O reconhecimento dessas possibilidades que vai permitir essa adaptação curricular. Então, como é que eu vou orientar um professor a fazer uma adaptação curricular se eu não digo como é que ele tem que fazer? Se eu não digo que estratégia ele tem que utilizar? Então, nesse sentido, a BNCC é um avanço que deve, sim, claro, ser melhorado, ser trabalhado, ser discutido, mas sempre na perspectiva do fazer, né? Sempre na perspectiva da ação. Porque o ruim é o nada. O ruim é o não fazer, o ruim é o não inserir. Não está escrito que obrigatoriamente aquele aluno tem que atingir aquele nível, até porque a gente falou que a avaliação é que vai dizer
como é que isso vai acontecer, mas que isso deve servir como até uma estrutura de comunicação entre todos nós. Por exemplo, se eu sou fono, eu vou lá ver a avaliação, ver a descrição curricular do meu aluno de 8 anos e eu vou identificar que, por exemplo, dentro da perspectiva da linguagem, existem alguns conteúdos que devem ser trabalhados em alguns formatos que eles propõem. Então, eu posso inserir a minha orientação de treinamento para a professora baseado no que ela já trabalha na sala de aula. Eu não vou exigir dela uma transformação muito grande. Eu vou exigir dela uma adaptação razoável, vou propor para ela atividades. Eu vou ver o que ela faz. Uma coisa que eu sempre reclamo quando eu vou dar formação é que muitas vezes as pessoas elas querem uma formação sem entender o que é que os professores já sabem. Os nossos professores, eles sabem muito. Eles têm muito conhecimento, principalmente no PAFOL, quando a gente vai trabalhar, os professores que estão em sala de aula, eles sabem muito, até as pessoas que não têm essa experiência, mas elas têm experiência de vivência delas dentro daquela comunidade, elas sabem mais do que eu. Essa é a perspectiva da consultoria colaborativa. Enquanto o ensino colaborativo é o professor de ensino comum com o professor de ensino especial, na consultoria colaborativa é o técnico e os professores no mesmo nível. Porque eu sou técnica, eu não sei mais do que você. Não é porque eu sou psicóloga, fono, médico, terapeuta ocupacional, psicopedagoga que eu sei mais do que o professor. Quem está no chão de sala de aula é o professor, então ele sabe como funciona aquela dinâmica. O que a gente deve fazer é oportunizar estratégias e espaços para que aquele currículo ele seja contextualizado, né? Então, assim, e quais seriam esses argumentos a favor? Ele contribui para combater a exclusão, então, assim, não existe a permissão, vamos dizer, de você retirar conteúdos curriculares. Essa flexibilização curricular deve obedecer àquela grade comum. Deve trabalhar competências, então a mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares entendidos de uma forma muito mais ampla, como conceitos, procedimentos, valores, atitudes. Quando eu vou trabalhar conceitos matemáticos, todos nós sabemos que os conceitos matemáticos eles são trabalhados dentro da perspectiva de noções de conjuntos, pertinência, não pertinência, agrupamentos, identificação de características, não características. Então, assim que a gente começa a trabalhar esses conceitos matemáticos. Isso pode ser trabalhado... Ontem mesmo foi um dia que eu comprei alguma coisa, né? Eu passei um tempo fora e aí eu juntei todas as datas comemorativas e comprei um mimozinho para o meu mais novo dar para as professoras. E aí eu cheguei com ele, vamos lá, eu tenho tantos mimos para você dar, vamos dar para as suas professoras? Porque eu peguei todas as professoras, como ele começou a estudar ano passado, começou a estudar com uma, ele tem vários professores, aí eu falei, vamos lá, dá para cada uma. Quando chegou assim na quarta professora, ele cansou. Ai, cansei, foi embora. Então, a gente saiu contando, eu estava treinando uma habilidade de socialização, mas eu falava, ó, primeira professora, 1, 2, 3. Então, isso a gente vai fazendo porque a gente já trabalha com essa dinâmica, mas é a função da escola. A escola faz esse trabalho, né? Então, dentro dessa perspectiva também, ser competente significaria ser capaz de frente a um problema, ativar e utilizar o conhecimento que você construiu. E quais as implicações da BNCC para a educação especial? Então, na perspectiva da educação especial inclusiva, essa adaptação curricular deve considerar a concepção social dessa deficiência. Como, antes de qualquer coisa, esse ambiente pode ser mais inclusivo. Como, antes de qualquer coisa, esse ambiente pode permitir que esse conteúdo curricular seja trabalhado. Onde esse conteúdo curricular é interessante, que conteúdo é interessante para esse aluno? O que é que eu vou priorizar? Então, dentro dessa perspectiva, as fases do PEI, né, esse material é até um material da Carla Villaroga, da Aniceia Mendes, do Gustavo Piccolo e da Jéssica, esqueci seu sobrenome, que trabalha um livro super interessante, é um PDF maravilhoso, está dentro das orientações do que eu te mandei, das descrições de links, e ele dá uma noção assim das etapas do PEI. Então, a primeira etapa é a identificação, né, com as informações sobre os estudantes, sobre o estudante e a sua família,
sobre as suas condições de saúde, sobre as instituições que ele já frequentou e as informações educacionais atuais daquele estudante. E as etapas propriamente ditas, a avaliação se aquele aluno é elegível, porque muitas vezes ele tem uma dificuldade ou ele tem uma característica que não necessariamente é uma dificuldade, mas ele não é elegível, porque ele pode ser beneficiado por uma reformulação universal, né? Uma estratégia universal. As reuniões para elaboração e autorização desse PEI, a implementação do PEI junto ao estudante, a avaliação se esse plano que foi feito está surtindo efeito, atualizar mediante as progressões, né, a evolução desse aluno, e a elaboração do plano de transição. O que é essa transição? É a saída do nível que ele está para o nível menos complexo, para o nível mais autônomo e mais independente. O objetivo de um planejamento educacional individualizado é que esse aluno ele adquira autonomia e independência, não é que ele fique ali para o resto da vida. Por isso que a política ela transforma as instituições especializadas em centros especializados de AEE. Porque o objetivo não é que aquele menino fique ali morando o resto da vida, não. É que ele progrida de um nível mais comprometido para um nível menos comprometido. Então, nessa perspectiva, é necessário ir além do currículo formal e promover adaptações para os diversos contextos. Contexto do Estado, do município, da comunidade, do nível de ensino, da modalidade de ensino. Então, esse PEI ele vai auxiliar o currículo oficial, especificando e estruturando a atividade e apontando qual apoio esse estudante precisa, sempre focando no processo de ensino-aprendizagem, que vai estar ou centrado no serviço ou centrado no aluno. Quando ele está centrado no serviço, é uma perspectiva que a gente está tentando superar, né? Que é tipo assim, vamos ver o que é que a escola pode fornecer para o menino. Não. O que é que esse menino precisa? O que é que esse aluno, essa aluna precisa? Então, o foco tem que ser no aluno e não no serviço que está sendo prestado. Então, a adaptação específica para o público-alvo da educação especial deve ser vista como uma das possíveis adaptações. Uma cultura de adaptação curricular e educacional promoveria avanços imensos para toda a comunidade escolar e na perspectiva de uma avaliação formativa. Então, não é a avaliação para o PEI, mas como a escola pode melhorar as estratégias de aprendizagem como um todo. Pode passar. Então, só para operacionalizar, né, a gente tem as estratégias de ensino universais, como exemplo, a consultoria colaborativa e o ensino colaborativo, ou proposta de desenho universal de aprendizagem, que vai do ensino multicamadas e pode também contemplar o ensino diferenciado, desde que seja numa perspectiva para vários e não necessariamente para uma deficiência. A aprendizagem cooperativa, tutoria de pares, o planejamento, tudo isso culmina na elaboração do planejamento educacional individualizado. Pode passar. E aí a gente vai de nível de ensino em nível de ensino, fazendo aquelas pontuações que eu disse que a gente ia deixar para o módulo seguinte. Então, na perspectiva da adaptação curricular para a educação infantil, o que é que a gente pode trazer, né, de contribuição? Então, essas adaptações curriculares, elas devem considerar os pressupostos presentes no currículo regular. Porque ele que é o direcionador, ele que é o orientador. Então, na perspectiva da educação infantil, o que é que a BNCC diz? Que a criança ela tem direito de aprendizagem e desenvolvimento através de alguns comportamentos, de algumas ações. O conviver com crianças e adultos, o brincar, o participar das atividades, o ser informado sobre elas, o explorar, o desenvolver a curiosidade, a iniciativa, o interesse, a possibilidade de se expressar, de ser ouvida, de ser escutada, de ter a sua voz validada e o conhecer-se, né? Ser levada a saber o que ela gosta, o que ela não gosta, ser estimulada a dar esse tipo de resposta. Como é que a gente faz isso? Então, a BNCC ela trabalha o campo de experiências, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, as adaptações curriculares na educação infantil, elas devem partir das experiências familiares dessa criança e das oportunidades escolares que essa escola pode fornecer. Então, eu dou assim tipo um bizuzinho, né? O que é que geralmente nós professores podemos fazer?
primeiro, identificar e acionar a nossa rede de apoio, saber o que é que a gente pode, o que é que a gente tem, com quem que a gente pode contar, né, em termos de políticas públicas, de estratégias, de familiares, orientar os responsáveis dessa criança sobre como trabalhar isso em casa, sobre como dar continuidade, sobre o que está sendo feito na escola e que ela pode estar dando como continuidade no ambiente familiar. Fornecer materiais e instrumentos para que essa família possa desenvolver essas atividades e construir oportunidades de forma conjunta. Nessa faixa etária, tanto as atividades que a gente faz na escola podem ser reproduzidas na família, também podem ser oportunizadas em outros espaços. A ocupação dos espaços públicos, ela é muito importante e entra em um outro contexto que a gente não vai trabalhar agora, mas existe toda uma discussão sobre a importância de ocupar espaços públicos com crianças para que elas vão desenvolvendo habilidades de convivência e também de interação social, habilidades sociais como um todo. Por exemplo, quem já não deixou de sair com uma criança para algum lugar porque não queria que essa criança desse trabalho, ou chorasse, ou reclamasse, ou tivesse uma crise de birra. Então, assim, você oportunizar de forma conjunta a ocupação desses espaços, ensina a criança, permite à criança aprender esse tipo de habilidade social de uma forma mais natural. Pode passar. E na perspectiva do ensino fundamental, né? A adaptação curricular no ensino fundamental exige da equipe a habilidade de sequenciar o conteúdo em etapas de modo a expandir a possibilidade de sucesso. O que é que significa isso? Lembra que eu dei o exemplo de, no começo, as professoras falam, tá, eu quero saber como é que eu faço para manter esse menino sentado na carteira fazendo atividade. Eu falo, mas antes dele sentar na carteira fazendo atividade, tem 200 outras coisas que ele precisa aprender, desde o momento de chegar na escola, desde o momento de entrar na escola, de ir para que aquele é o momento de ir para a sala de aula, que aquele é o momento de estar na sala de aula, de ficar na sala de aula, que aquele é o momento de sentar. Existem várias outras habilidades que ele não tem. Então, que a gente precisa começar a treinar. Por exemplo, eu tenho uma criança que o pai dava o celular para a criança no trajeto até chegar na escola. Quando chegava na escola, ele tirava o celular e falava, vai para a escola, vai para a aula. Então a criança estava sendo punida porque ela estava perdendo uma coisa que ela gostava de mexer. E aí a gente teve que fazer toda essa orientação. Olha, quando você entrega o celular para a criança se divertir no trajeto para a escola, chega na escola, você tira, a escola é um lugar ruim, a escola tirou dela uma diversão. Então a gente tem que reorganizar essa dinâmica, essa rotina, para que a criança esteja se preparando para chegar na escola. Então, não vamos trabalhar com o celular, vamos trabalhar com o diálogo, com a contação de histórias, perguntar o que é que vai fazer, qual foi a tarefinha, quem é um amiguinho que vai ver. Vamos inserir contextos escolares nesse trajeto. E a gente percebe hoje em dia, né, Nádia, que é uma tarefa muito complexa para algumas famílias. Né, diante dessa vida corrida, das facilidades que a tela representa. Das muitas atribuições que os pais, principalmente, precisam desempenhar, e aí a tela acaba sendo um facilitador. Eu tive uma mãe que ela falava assim, olha, eu tô com um problema, eu tô tendo muita sobrecarga de atividades e meu marido não ajuda em casa, porque meu marido tem uma profissão que exige que ele esteja no celular o tempo todo. Eu até falei assim, eu conheço essa realidade. E aí, ele só fica no celular e eu preciso que ele cuide do menino. Aí eu falo, tá, e como é que é a rotina da casa? Ela falou, ele chega à noite e tal, eu já passei o dia todo com a criança, não consigo nem preparar a comida direito, porque eu tenho que estar com a criança enquanto ele está no celular sentado no sofá. Aí, ou ele está sentado no sofá, outra coisa que eu sempre oriento, sempre pergunte o que tem na casa antes de dar orientação para a família. Porque não são poucas as famílias que não têm recursos que você considera que seriam recursos básicos. Tipo um sofá, uma mesa, cadeira ou uma TV. TV até que você pode achar que é mais difícil de ter, mas tem família que realmente não tem a mesa para todo mundo comer junto. Então eu perguntei, tem sofá na casa? Tem, eu tenho a TV e tal. Eu falei, e como é que é essa TV? Não, é a TV. Eu falei, tem internet na sua casa? Ela tem, a TV pega internet. Eu falei, pois tá perfeito, vamos lá resolver isso. Vamos fazer o seguinte, seu filho gosta de tela? Mas não pode dar tela. Eu falei, mas você dá? Ela dou.
Pronto, seu filho gosta de tela, depois você vai fazer o seguinte, você vai dar uma função pro seu marido. Você vai pedir, quando ele chegar, fulano, por favor, você pode colocar o desenho que o fulaninho quer na TV? Aí ele vai ficar bem do teu lado assistindo TV. Pode ser? Pronto. Aí ela disse que assim ela fez, né? E ela treinou o marido dela para ficar sentado, o menino sentado do lado do marido assistindo a tela. Com o passar do tempo, você vai pedir para o seu marido perguntar qual é o desenho que está passando. Aí você fala, fulano, você pode, por favor, perguntar para o fulano qual desenho que eu estou passando. Quando você está lavando a louça e tal, você pergunta de costa mesmo. Qual desenho que está passando? Aí, diga se é porque a psicóloga falou que era importante a gente estar sempre interagindo, para não deixar ele só assistindo sem falar, porque ela tem medo dele não aprender a falar. E assim ela fez isso, depois de ela já ter treinado o comportamento do marido controlar a TV com o filho do lado. E ele no celular. Aí ele perguntava, fulaninho, não sei o que e tal. Com o passar das orientações de treinamento, ele mesmo já tomava a iniciativa de perguntar. E ele achava interessante o fato do filho responder e do filho saber tudo sobre o desenho. Então ele passava a perguntar sobre o desenho, ele passava a conversar e ela passou. Depois que ela acostumou essa rotina, ela passou a exigir que ele interagisse com a criança durante o uso da tela. Né? É claro que tudo isso a gente faz no procedimento de avaliação grande. Eu estou resumindo porque a gente está dando um exemplo. Então, essa dinâmica familiar ela é importantíssima para inserir estratégias. Ah, Nádia, mas não pode inserir a tela. Mas o que não pode, gente, é manter a família numa situação de exclusão. Eu utilizo o recurso que eu tenho. Eu não posso dizer para uma família dessas que está super sobrecarregada que ela não pode fazer isso. Eu vou dar uma função para esse comportamento. Eu vou dar uma utilidade para aquele comportamento. Claro que isso é uma equipe grande, uma equipe de diversos profissionais, mas cabe a nós estudarmos e nos mantermos atualizados acerca dessas estratégias. Então, na perspectiva do ensino fundamental, a gente tem os componentes curriculares, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, dentro da linguagem, a gente ainda tem língua portuguesa, artes, educação física, língua inglesa. E aí eu pergunto, não tem lá Libras? Né? É o momento da gente questionar. E o aluno surdo? E eu nem falo pelo aluno surdo. Eu falo por todos os alunos. Por exemplo, minha filha, ela... né, a gente sempre fala da minha profissão, eu trabalho com isso, minha mãe trabalhava com isso. E aí minha filha assumiu a curiosidade do material de um dicionário de Libras que eu tinha em casa. Ela encontrou esse dicionário. Mãe, não sei o que, esse dicionário é massa, um dicionário antigo, né? Nem são mais os mesmos sinais. E eu falei, filha, você pode brincar. Deixei ela brincar com o material. E ela começou a olhar no YouTube coisas sobre Libras. E hoje ela sabe ela sabe mais sinais do que eu, que tive 4 Covids e que preciso voltar urgentemente, porque até o português falado eu estou tendo dificuldade, que dirá as outras coisas. E aí, por exemplo, francês eu já voltei depois que eu tive Covid, são as 2 vezes, eu esqueço tudo de novo. E aí ela tá super empolgada, super... Então assim, ela não é surda, ela não tem nenhuma deficiência, mas ela ficou encantada com essa possibilidade de estratégia de se comunicar com pessoas que falam aquela língua. E nós, inclusive, demos muito apoio aos nossos cursistas no módulo, acho que foi o módulo 2, que falamos sobre a deficiência auditiva, a surdez, que eles, enquanto professores, desenvolvessem projetos dentro das suas escolas, né, na área. Mesmo sem você saber falar Libras. Exatamente, porque é uma construção. Quando há a existência do projeto, fica muito mais fácil aquilo se desenvolver e se tornar algo comum. É a cultura da escola. Né? Exatamente, e está inserido no contexto curricular e inclusivo. Digo isso porque isso foi uma iniciativa da escola que eu fui coordenadora durante 2 anos, quando nós recebemos um aluno surdo. E agora? Tínhamos condições, né, de contratar um intérprete
que acompanhava, ela tinha a especialização mesmo, não era estagiária ou estudante, ela tinha a formação e nós desenvolvemos um projeto geral para envolver todos os alunos da escola. E o mais legal é que ela tinha espaço na sala desse menino, né? Era um rapaz. E as outras crianças achavam aquilo muito fantástico e queriam aprender também. Então, assim, a gente precisa vivenciar aquela realidade para que todos os alunos na escola se sintam todo mundo. pertencentes também e inclua, de fato, aquela criança no contexto da escola. Qual a principal estratégia que os neurologistas apontam para prevenir Alzheimer? É você estimular o seu cérebro. Inclusive, existe um documentário maravilhoso, vou passar As Origens da Linguagem, em que ele fala justamente sobre isso, que a língua de sinais é a nossa língua mãe. A língua de sinais é a nossa primeira língua. A partir disso é que a gente construiu a linguagem oral. Então, o nosso cérebro, ele aciona muito mais áreas quando você está trabalhando com a língua de sinais, mesmo que você não compreenda aquele sinal, mas aquilo estimula uma resposta neurológica. Então, é muito interessante. Volta só um pouquinho para eu terminar as dicas aqui. Então, como trabalhar a questão da adaptação curricular? Diagnóstico pedagógico, né? Isso para o ensino fundamental. Avaliação biopsicossocial para obter mais informações sobre a condição daquele aluno. O levantamento dos recursos de tecnologia assistiva e o foco nas oportunidades de participação e interação. Então, aqui não dá para ver muito, mas é um engrossador ali na pega, né, do lápis. Aqui, uma menina com encefalopatia crônica não evolutiva, eu sempre brinco, é paralisia cerebral, o nome correto é esse. Aí quando eu estou dando aula, eu sempre falo assim, que é para os alunos acharem, eles ficam todos assustados, é o nome correto da paralisia cerebral. Ela está com um brinquedo adaptado, em que ela pode manusear com encaixes, em que ela segura com as duas mãos, né? Não é aquela coisa solta, ela consegue dar um apoio. E tem um menino que está recolhendo o lixo na escola. Então, assim, são imagens que aparentemente só as duas primeiras têm a ver com a educação especial, quando não. A orientação para a inserção nas atividades de vida diária, na rotina da escola e fazer parte da cultura, ela é importante. Pode passar. Oportunizar essas interações, né? E em relação à adaptação curricular para o ensino médio, o que é que a gente tem? A gente tem como componentes curriculares as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E o que é que isso pode trazer, né, para nós, professores, na perspectiva do AEE? O ensino médio, na perspectiva da BNCC, o foco dele é a preparação para a atuação em mercado de trabalho, autonomia e independência para a idade adulta. Então, o que é que a gente pode observar? Que tem muita tecnologia nesses componentes curriculares, que é a nossa realidade e que deve ser administrado para o uso útil, né, e controlado para o uso excessivo. E nessa imagem tem um professor trabalhando características do bom empreendedor. Não dá para vocês verem, deve estar muito claro. Por quê? Porque nessa perspectiva do projeto de vida é o que eu vou fazer com esse conteúdo que eu estou aprendendo. Se é o que eu vou fazer com o conteúdo que eu estou aprendendo, isso serve para todos os alunos, inclusive para o aluno público-alvo da educação especial, porque ele tem que ser inserido nesse projeto. Então, quais seriam mais ou menos os bisuzinhos para a gente fazer esse PEI voltado para adaptação curricular para essa faixa etária ou para esse nível de ensino, não faixa etária, para esse nível de ensino? A recomposição de aprendizagens. O que é a recomposição de aprendizagens? É um conceito que trabalha conteúdos que deveriam ter sido aprendidos numa faixa, num nível de ensino e não foram aprendidos, ou seja, não estão consolidados. Então, a gente tem que fazer um levantamento desses conteúdos que não foram consolidados e trabalhar na perspectiva da recomposição de aprendizagens, trabalhando as estratégias que são necessárias para que esse aluno tenha acesso a esse conteúdo. O foco no projeto de vida, enquanto a perspectiva da utilização desse conhecimento que foi adquirido ao longo do processo de escolarização,
por que utilizar, por que consolidar, como utilizar, para que eu estou aprendendo aquele conteúdo. Isso vai acontecer através da ampliação das oportunidades de conhecimento e, para isso, a ampliação das vivências. São alunos que já têm uma idade mais avançada, são alunos que você já pode oportunizar vivências diferenciadas que não podem, por exemplo, ser oportunizadas com as crianças, pelos próprios riscos que isso, né, que isso ocasiona, e a mobilização da escola é muito grande. Mas quando você está trabalhando com aluno de ensino médio, você já tem a possibilidade de ampliar essas vivências mais práticas, que vão estar sendo, né, desenvolvidas para o treino para a independência. Então, esse aluno precisa saber o que ele vai fazer a partir dali. Né? Ele vai para o ensino superior, ele vai para o ensino técnico, profissionalizante, para onde que ele quer ir, qual é o sonho dele, o que é que ele almeja. Né? Quando eu dou aula de TCC, é muito comum os alunos perguntarem: professora, eu posso fazer isso? Eu faço: minha querida, com uma metodologia boa, você pode pesquisar até porque que essa árvore saiu bem daqui e arrastou a raizinha dela, foi para a direita. O que importa é a estratégia que a gente vai utilizar para proporcionar esse processo, a aquisição desse conhecimento e a utilização desse conhecimento. Pode passar. No ensino superior, para mim, é o maior desafio. Por que é o maior desafio? Isso, inclusive, foi um desafio no núcleo de acessibilidade. Porque as graduações, elas possuem direcionamentos próprios, regulamentações próprias, leis próprias, código de ética, né? Então, assim, o que você pode, o que você não pode fazer, as habilidades e competências que você tem que ter obrigatoriamente. E isso entra muito em conflito com essa questão da formação, da terminalidade específica, de uma série de outros fatores. Então, isso não é uma realidade só nossa, é uma realidade mundial de como trabalhar a questão da acessibilidade na educação, da adaptação curricular no ensino superior. Então, o foco que a gente tem discutido é ingresso, permanência, progressão. É acesso às disciplinas, acesso às oportunidades de pesquisa, acesso às oportunidades de extensão. Né? Então, assim, os núcleos de acessibilidade eles estão direcionados para fazer a busca ativa, para fazer o monitoramento e a identificação desses alunos, desde quando eles ingressam pelo vestibular, pelo SISU, pela seleção daquela instituição, e como trabalhar a adaptação curricular, principalmente em situações de aumento de tempo, alteração do tempo de execução das atividades, a frequência, o prazo de entrega e o estágio. Né? O estágio realmente é o nosso maior desafio, porque eu preciso oportunizar para esse aluno aquela experiência, e para ele executar aquela experiência, ele tem que ter algumas habilidades e competências. Então, como é que eu vou trabalhar? Volto só um pouquinho, só para eu terminar bem aqui a questão da sequência. Então, o ingresso na universidade, a permanência, isso vai muito pelas ações afirmativas. Né? As ações afirmativas, elas auxiliam bastante a permanência e progressão desse menino. Esse ensino, pesquisa e extensão voltado sempre para a perspectiva do estágio enquanto estratégia de mercado de trabalho. Pode passar. E para a gente finalizar, a gente vai trabalhar vamos dizer assim, a contextualização dessa perspectiva das adaptações curriculares. Então, para promover a educação especial inclusiva, é necessário compreender a escolarização enquanto um processo. Primeiro, o ensino-aprendizagem precisa ser uma proposta político-institucional. Né? As políticas elas podem existir, mas enquanto essa instituição ela não agregar essa política enquanto pertencente às atitudes dessa instituição, isso não tem como funcionar. Então é necessário que seja uma construção atitudinal. O currículo é um processo integrado com os níveis e modalidades que se comunicam e tem que ter objetivos progressivos. À medida que esse aluno vai alcançando o objetivo, eu tenho que ter o planejamento de como avançar, de como melhorar aquele conteúdo, aquela aprendizagem, de como ampliar as estratégias de utilização daquele conteúdo, de como oportunizar mais espaços para o menino. Conhecer o seu aluno, as suas especificidades, os contextos dele. Planejar metas a partir de objetivos progressivos, considerando a linha de base desse aluno, o que é que ele já sabia quando eu peguei ele. Descreva para cada objetivo estratégias passo a passo e como vou alcançar essas metas que eu estabeleci.
Para isso, eu vou precisar estudar sobre desenvolvimento humano, sobre recursos psicopedagógicos, sobre currículos, sobre tecnologias assistivas. Se eu estou na área da educação especial, se eu estou na área do atendimento educacional especializado, eu vou precisar conhecer esses conteúdos. Lembrar que o planejamento é algo contínuo. Se o aluno não atinge a meta, o erro está no procedimento, não está no aluno. Fui eu que não avaliei aquele aluno adequadamente, fui eu que planejei um conteúdo acima do que ele estava preparado naquele momento, ou utilizei uma estratégia que não era a estratégia que aquele aluno precisava. Então, qual a contribuição que esse conhecimento tem para esse aluno? Sempre contextualizando. E isso é uma estratégia que vale para todos os alunos, não só para o público-alvo da educação especial. Então, estimule partindo do que o aluno vive. Isso é muito freiriano, né? Paulo Freire total. Então, estimule partindo do que o aluno vive, do que ele sabe, do que ele conhece, principalmente do que ele quer aprender. A gente erra muito porque a gente não pergunta para o aluno a opinião dele. A gente tira o aluno do processo de avaliação e planejamento. Quando, na verdade, se eu perguntar o que é que você quer aprender, e ele me disser, eu vou conseguir oportunizar a ele essas estratégias mais voltadas. Às vezes eu perco um tempo imenso. Eu sempre digo lá em casa, quem quer ajudar, pergunta, né, para o outro qual a ajuda que ele precisa. Porque eu queria ajudar, mas eu não queria isso que você estava fazendo. Você não me perguntou qual era a ajuda que eu estava precisando. Então, basicamente para contribuir com as adaptações curriculares, é isso que eu trouxe para a gente fazer a discussão, complementando a discussão que a gente tinha desenvolvido no módulo 5. E eu espero que esse material que a gente está disponibilizando, ele possa auxiliar de alguma forma a essa orientação em termos de práticas, né? E aí você precisa conhecer a deficiência, mas, Nádia, eu vou trabalhar com uma pessoa que tem uma deficiência visual, o que é que eu vou fazer? Não é você que vai dizer o que você vai fazer. Você precisa estudar o contexto da deficiência, se essa deficiência é congênita adquirida, se essa deficiência é progressiva ou não, quais os impactos que ela pode ter no aprendizado desse aluno em termos de acesso. Ele tem baixa visão, ele não enxerga nada. O que é que ele perdeu essa visão? Ele já tinha algum conteúdo de, visual, algum resíduo? Ou ele já nasceu com essa deficiência? O que é a orientação da equipe técnica que propõe para ele? Então vamos lá, em termos de habilidades e competências educacionais, o que é que ele sabe? Que estratégias ele domina? Ele domina algum código? Ele trabalha com software de leitura? O que é que acontece? É a importância, né, professora, do diagnóstico, de você estar ali com o desafio, né, de ensinar, de educar, mas também de buscar orientações, de entender o contexto, de entender o que é que o aluno já sabe, de onde ele vem, né, como se deu qual a rede de apoio que ele qual a tem. rede de apoio, enfim, é partir do diagnóstico. Às vezes eu recebo algumas perguntas de algumas alunas pelas redes sociais, professor, estou começando isso, então estou iniciando, por onde eu começo, o que é que eu faço? Então é importante que a gente realmente primeiro parta do contexto, da realidade, para Conheça o seu aluno. Para poder iniciar, né, os primeiros passos, os estudos, né, e os primeiros direcionamentos. E esse material, gente, vai estar disponível no Google Class. É um material excelente que a professora Nádia organizou com muito carinho para vocês, né, para iniciar, na verdade, esse processo de busca, né, de outras referências para contribuir com a aprendizagem de vocês. Então, em nome da organização do curso de extensão, né, em meu nome, professora Kelly, em nome da professora Francisca, queríamos agradecer. Eu que agradeço a professora Nádia pela brilhante fala e contribuição. Aprendi muito também, pode ter certeza, professora. E nós esperamos que vocês tenham gostado. Foi um curso realmente muito enriquecedor. A gente percebe pelo feedback de vocês. E ficamos muito felizes, nós enquanto professoras da instituição, que a professora Nádia também é da nossa UESP, ficamos muito felizes em colaborar, em contribuir com a aprendizagem de vocês e reforçar novamente que aqui é um início, né? É um processo para que vocês possam dar continuidade a essa formação e que com certeza virão muitos outros encontros, tá, gente? Fiquem de olho, muitos outros cursos para poder incentivar e colaborar ainda mais com a formação de todos vocês. Então, muito obrigada mais uma vez
e aguardem novos encaminhamentos lá no Google Class para os cursistas, tá? E nos acompanhem também nas nossas redes sociais para que vocês possam ficar inteirados aí dos próximos cursos que virão. Um forte abraço, um beijo e até o próximo curso de extensão.